Eu me chamo Bruno Melo, sou músico e vivo na cidade de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Carlos Barbosa é uma pequena cidade de aproximadamente 30 mil habitantes localizada na Serra. Eu adoro a minha cidade e tenho muito orgulho de ser daqui. E esse orgulho aumentou ainda mais depois que eu comecei esse documentário e a finalmente entender como as coisas começaram por aqui. Por mais que hoje a gente viva num mundo moderno, cheio de tecnologias e confortos, o começo da nossa Carlos Barbosa foi extremamente difícil para as primeiras pessoas que habitaram esse lugar. Eu acho importante a gente olhar para trás e entender como eram as coisas antes mesmo de pisarmos aqui. Ao valorizar o nosso passado, certos problemas da vida perdem seu significado e começamos a pensar de uma forma diferente, que no fim das contas nos torna seres humanos melhores. Hoje você vai ver a história do povo de Carlos Barbosa. Essa pequena cidade do Rio Grande do Sul cheia de histórias, emoções, gastronomia e lições de vida que ecoarão pelo mundo. Prepare-se para uma jornada adentro da vida de um povo que sofreu e superou todas as adversidades e expectativas possíveis. E de onde vieram os imigrantes? Os imigrantes europeus, os primeiros a chegar aqui, quando eles chegaram, aqui era tudo mata virgem, não tinha nem estrada para chegar aqui. Então eles vieram para cá em busca de uma vida nova, porque a vida deles na Europa estava muito difícil e várias outras coisas estavam acontecendo aqui no Brasil. Então, para a gente entender o motivo dos imigrantes terem vindo para Carlos Barbosa, a gente precisa voltar lá para a época de Dom Pedro II. Bem, é necessário que todos nós tenhamos presente a situação dos dois países. O Brasil estava precisando povoar toda esta região onde havia a divisão de portugueses com espanhóis. Portanto, o Brasil, de certa forma, havia sido não só planejado, mas também povoado até Laguna. Com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil estava assim com diversos países que chegavam e fizeram o povoamento na orla atlântica. Os espanhóis haviam povoado toda essa região que nós temos aqui da América Latina e ficava este corredor aqui entre Laguna e os países do Prata sem ninguém. A primeira tentativa foi os jesuítas quando se cria os Sete Povos. Porém, todos nós sabemos o que aconteceu com o extermínio dos Sete Povos e o Brasil toma então esse território e troca com o Uruguai. Neste aspecto, o Brasil ainda estava sendo administrada pelo Império. O Império vinha sofrendo uma revolta muito forte contra a escravidão. Durante o século XIX aconteceu uma rebelião por parte dos escravos contra o Império para que acontecesse o fim da escravatura no Brasil. Essa luta foi muito árdua e durou vários anos. Estava havendo uma mobilização mundial para o fim da escravidão e o Brasil foi o último país das Américas a se mobilizar também. Então, em meio a essa negligência, a Inglaterra, que era uma forte potência naval, colocou em jogo a soberania das águas brasileiras para que o tráfico negreiro parasse de acontecer, prometendo guerra contra o Brasil caso não concordassem em abolir a escravatura dentro do país. O Império sentia a necessidade de abolir a escravatura e trazer pessoas para esta parte do território sul do Brasil para que se trabalhasse essa terra, uma terra íngreme, que primeiro vieram os alemães e depois definitivamente o Império decidiu trazer
principalmente para a nossa região, pessoas que pudessem trabalhar a terra. Assim se fez uma imigração de acordo oficial. E foi aí que, em 13 de maio de 1888, o Império Brasileiro, cansado da rebelião dos escravos e outros conflitos que duravam décadas, não tendo como entrar em uma guerra contra a Inglaterra, sancionou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão do Brasil de vez. Quem sancionou a lei foi a princesa Isabel, filha mais velha do imperador Dom Pedro II. A abolição da escravatura revoltou os grandes fazendeiros e a elite do país. Esses grandes fazendeiros tinham praticamente toda a sua mão de obra vinda de escravos. E nessa jogada, o Império perdeu o apoio de praticamente toda a sua base social, econômica, militar e até mesmo a igreja. E foi então que, um ano depois, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com toda essa base revoltada, aplicou um golpe militar do dia 15 de novembro, que destituiu Dom Pedro II do seu trono e transformou o Brasil em república. E na época, na Itália, havia uma crise devido ao ressurgimento da Itália, à unificação da Itália. Então eles criaram certas liberdades que antes não existiam na Itália, que permitiram o ingresso de alimentos, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá, que estavam se desenvolvendo e produzindo muitos produtos agrícolas. E então faziam concorrência com aquilo que os colonos plantavam. E eles ficavam mais pobres ainda, né? Mas, sobretudo, eles não conseguiam ter acesso à terra. E eles queriam muito, muito isso. Uma das características do agricultor, não só italiano, também o alemão, o suíço, era ser dono do próprio nariz. Como se diz hoje, se brinca muito, né? Que o colono dizia, qua comando me, aqui mando eu, isto é, passo dificuldade, mas essa terra é minha. Eles eram agricultores, geralmente em terra de outros. Eles trabalhavam, como se dizia lá, nas vilas. Vila significava uma propriedade maior que pertencia normalmente aos mais poderosos, vamos dizer assim, de Veneza e de Treviso, que eram possuidores da terra, e os italianos que estavam lá mais pobres, agricultores, trabalhavam. E tinham também, geralmente, um pequeno pedaço de terra, geralmente 1 hectare. No caso dos meus avós, o Sante Migotto, a família dele, a família Migotto, possuía 1 hectare de terra. Meu pai dizia que eles lavravam em 3 manhãs. Então, em 3 manhãs não se lavra mais do que 1 hectare, né? O que eles queriam era tentar uma nova vida para poder ter um sonho de criar os seus filhos, de ter a sua família. Eles não tinham noção da distância que existia entre o Brasil e a Itália. Não imaginavam que tínhamos um oceano para atravessar. Por quê? O conhecimento deles era muito limitado. Lá na Itália se fazia uma propaganda muito enganosa, da qual dizia-se que aqui no Brasil se tinha muita riqueza, se tinha muita terra, mas que chegavam a produzir, assim, com grandes mentiras, as coisas que eram imagináveis para que pudessem vir muitos imigrantes para cá. Os propagandistas da imigração diziam que o Brasil era uma cucanha, onde corria leite e mel. Tudo era fácil. Não foi fácil, foi difícil. Em 1860, a taxa de analfabetismo na Itália era de 70%. Tá? Então, era realmente uma população que trazia na mala coragem. Tem uma frase que eu gosto, que eu acho que se adapta muito ao que eles trouxeram. A única coisa que eles tinham na mala, coragem e fé. E tem uma escritora que diz assim: a vida se expande ou se comprime de acordo com a coragem de cada um. Tem um filme chamado Nuovo Mondo. Eles mostram como era que prometiam essa terra para eles, com fotomontagens de cebolas desse tamanho, de cariolas com carote, com cenouras do tamanho da cariola, com galinhas altas assim.
Então, era esse tipo de abundância que eles estavam esperando. Como eles escolhiam sair, como eles eram impelidos a sair. Eram agentes de imigração que se moviam em duplas. Então, uma pessoa fazia o senhor rico americano que entrava nesses bares de gente, né, de vicentinos, né, nesses territórios. Então, fazia grande presença, dizendo com cartola, bem vestido, pagava para todo mundo, e daí ele dizia, não, eu venho da América, vocês aqui estão, por que estão passando fome, vocês estão passando trabalho desnecessariamente, e esse senhor era logicamente motivo de curiosidade, ele perguntava assim, mas me conta, é verdade isso que está acontecendo na América? E lembrando que América era uma coisa que podia ser Canadá, Argentina, Brasil, porque eles não sabiam, não, de onde. E depois que esse senhor passava, pagava a conta de todo mundo, uma rodada, vinha um outro comparsa dizendo que ele vendia bilhetes para a América. Era uma trápola muito bem feita. Jogaram esse pessoal no mato. Essa gente não sabia que ia entrar nesta fria. Era vincere ou morrer. Não tinha alternativa, era vencer ou morrer. E como a Itália expulsou 30 milhões de habitantes, de pessoas, num período de 50 anos, a Itália, nesse período da unificação, 1870, a Itália expulsou gente para o mundo todo. Grande parte deles vieram substituir a mão de obra escrava nas fazendas, nos cafezais de São Paulo. Eles vieram para substituir a mão de obra escrava. Quando a gente imagina a imigração, a gente pensa, como muitos que acham que tudo foi fácil e que eles estariam aqui no mundo como foi feita a propaganda. Tudo isso não é verdadeiro, porque desde a sua partida da Itália, do Porto, eles eram jogados nos navios que eram os que transportavam escravos. Conta meu pai que meu avô não tinha sossego porque ele tinha 14 anos e ele sofreu muito na travessia. Primeiro, os navios muito lotados. Segundo, não tinha nenhuma condição de higiene. Terceiro, eles jogavam um tipo de infectante que repugnavam as pessoas. E aí eles viviam em péssimas condições e viram muitas crianças serem jogadas ao mar por estarem doentes e muitas pessoas também passando muito mal, porque não era nada confortável viajar dentro disso. A história dos Dalcin tem uma história que conta desse canal, dessa Lucia Canal e desse Giovanni Battista Dalcin, porque em italiano Dalcin só o C tem som de C, então fica, não como tchau, não? Então fica Dalcin. Essa Lucia Canal era de uma família abastada, que não precisava emigrar, mas ela se apaixonou por esse Giovanni Battista Dalcin. E eles, apaixonados, emigram, fogem, ok? E para ele, vendem essa ideia de América e ele, vamos para América. Só que eles vêm num navio que, para quem estuda genealogia, é bem famoso, o navio Righi. É famoso por quê? Porque quem vem nesse navio não tem registros de lista de bordo, porque esse navio pegou fogo na viagem. Essa família, esse casal vem com o navio Righi e o navio Righi lá começa a ter uma tempestade muito forte e pega fogo o navio, tá? Por causa da tempestade, ok? E nessa tempestade pega fogo e o navio é jogado para as costas para a costa da África. Então o navio estava praticamente, eles se salvaram do fogo do navio. Na costa da África, grande parte da população desce porque diz, não, me sou quase morto, eu não vou continuar a viagem. Me prometeram ir para a América, me envolvia, eu vou continuar a viagem até a América. Só que essa viagem precisava ser feita com um navio que precisava ser restaurado, precisava ser consertado. No fim da história, essa família Dalcin fazer esse caminho vai até a África,
Ali eles levam 3 meses para consertar o navio. E dali eles vêm para a América. Então, aí você olha o percurso que eles tiveram que fazer antes de chegar. Essas histórias dão a dimensão de como eles conseguiam superar qualquer coisa aqui, porque eles vinham de histórias desses desafios. Agora a gente vai entrar em uma representação do que era o navio quando os imigrantes vieram para o Brasil. Chega aí. Aqui está um pouco glamourizado, mas era como se fosse um saguão só para todo mundo, porque no fim eram os mesmos navios que traziam os escravos. Então a galera ficava muito apertada, com condições de higiene ultra precárias, muitas pessoas morreram na viagem e tiveram uma viagem muito, muito sofrida dentro desses navios, e foi assim que os imigrantes fizeram a travessia do mar da cidade de Gênova, na Itália, até o Brasil. O sentimento de traição começava lá desde o porto de Gênova, porque ali, por exemplo, tem muitos relatos que ali o agente de imigração, que eles contrataram e compraram os bilhetes lá, que dizia: não se preocupem, eu vou acompanhar vocês até o porto de Gênova. Então, ali já acontecia na estação de trem, por exemplo, os que iam da estação de trem até a estação de trem, na estação de trem de Milão, onde fazia o desmistamento para ir a Gênova, por exemplo, já acontecia os primeiros problemas, que era: não, agora não consigo, tem um veleiro que eu tenho que acompanhar, que saía de Nice, na França, eu tenho que deixar vocês seguem a Gênova e eu vou até com essa parte do grupo até Nice, na França, porque eles têm, senão eles não vão saber o que fazer. E aí os que iam para Gênova disseram: mas a gente não conhece nada, tu nos prometeu que nos ia levar até a estação, até a estação de trem de Gênova. Os hoteleiros de Gênova se aproveitavam à torto e direito dessas criaturas que ficavam vagando, às vezes por dias e dias, até a espera do tal do piróscafo que ele levaria à América. Todo o sistema estava muito bem arquitetado para esbranar, para a última centelha que eles tinham de esperança, tá? Porque de fato essa população chega aqui em uma condição muito desacreditada. A região de Carlos Barbosa começou a ser povoada no final do século XIX e no início do século XX por imigrantes europeus. Tivemos principalmente imigrantes italianos, porém também tivemos, em menor número, suíços, poloneses, alemães, portugueses e espanhóis que vieram para a região da Serra Gaúcha, e uma parte deles se estabeleceu onde hoje é Carlos Barbosa. Outras etnias relevantes para o município de Carlos Barbosa foram os austríacos, franceses, descendentes de africanos, ucranianos e os bugres, mais precisamente os indígenas descendentes da tribo Caingangue. Vieram suíços que vieram 70 e poucas famílias que se estabeleceram lá na região de Santa Clara, lá em Santa Luísa, Santa Clara Baixa. E esse pessoal, os suíços, vieram de uma região extremamente montanhosa também na Suíça. Mas eles pegaram as piores terras, bem como os poloneses, que o berço está aqui de 1875, aqui na linha Azevedo Castro, que esses poloneses vieram com uma língua dificílima. As mães dos rapazes e das moças de origem italiana não queriam que namorassem filhos de poloneses, porque eles não entendiam a língua. A língua deles era uma língua complicadíssima, então havia uma certa rejeição nos namoros entre poloneses e italianos nesta linha aqui de Primeira Seção de Castro, 7 de Castro, que estão aqui, e eles foram, com o passar dos anos, foram embora, principalmente na região do Vale do Rio das Antas, Santa Teresa, em direção a Cotiporã, Veranópolis. E depois se espalharam para todo o Rio Grande do Sul.
Dos imigrantes que vieram para cá, o principal povo eram os italianos. Eles saíam da cidade de Gênova, pegavam um navio e passavam vários dias no mar e chegavam aqui em Carlos Barbosa. Era um povo humilde, analfabetos, agricultores, e eles chegaram aqui com a promessa de uma vida melhor. Porém, tudo que foi prometido para eles não foi entregue, então eles foram enganados. Eles chegaram aqui e tiveram que abrir a mata com os poucos utensílios que conseguiram trazer da viagem e tiveram uma vida muito, muito dura. Muitos italianos, se pudessem, teriam voltado à Itália. Eles chegaram no Rio de Janeiro, eram desembarcados na Ilha das Flores e aí eram recebidos por autoridades, inclusive por médicos. Havia inclusive um padre que falava com as pessoas e as orientava para onde deveriam seguir. Lá eles faziam um exame de saúde. Então chegavam aqui, eram mandados para os estados, deixavam um navio maior com que tinham vindo lá no Rio de Janeiro, ele seguia para Montevidéu e Buenos Aires, geralmente fazia esse caminho, pegavam um navio menor até Rio Grande. E de Rio Grande um outro navio ainda menor até Porto Alegre. E em Porto Alegre, então, eles sabiam para onde iriam ser localizados. Antes de chegar a Porto Alegre, eles só sabiam que estavam no Brasil e sabiam naturalmente da existência do Rio Grande do Sul. Eles já tinham recebido cartas, informações, mas daí recebiam o destino. Eles chegavam até Montenegro e ao chegarem eles iam para um alojamento chamado de barracão, aonde era o primeiro embarque que aguardavam e depois os agrimensores e os administradores tinham uma lista para dizer qual a linha ou a travessão aonde eles deveriam se dirigir. É evidente que primeiro chegaram na região ali que hoje é Carlos Barbosa, Garibaldi e também aqui na nossa região era um barracão enorme, geralmente à margem de rios para poder ter água, não só para o alimento, mas também para eles lavarem as suas roupas. De Montenegro até os seus destinos, eles tinham que fazer o percurso de 90 ou mais quilômetros, tudo a pé. Então, geralmente, os atravessadores iam vender muares só para enganar, para poder ao menos carregar os seus objetos que carregavam consigo, ou as mulheres grávidas, ou as crianças. Porém, eles eram enganados nisso também, porque os muares eram velhos, os muares não aguentavam o caminho. Uma das coisas que mais nos dá ideia dessa não assistência que eles tiveram é a chegada por parte, vinha então lá em São Sebastião do Caí e ali começavam as carretas de boi subir a serra. Dias e dias de viagem, até que chegavam uma clareira, vinha uma pessoa guiando, que às vezes era um bugre. Nessa clareira eles recebiam a única instrução até o bugre voltar e buscar mais famílias, que era: eu vou deixar vocês aqui, ajudavam a fazer fogo, buscar lenha para fazer fogo. A instrução era: não deixem o fogo morrer, porque à noite uma coisa chamada leão-baio, cobras, todos esses animais caçam à noite, não? Os felinos caçam à noite. Então era extremamente comum que as mulheres por meses dormissem no alto das árvores. Aí os homens faziam vigília com o fogo ligado, com fogo aceso por noites a fio. A minha avó me contava, né, que por muitos meses dormiam na copa das árvores. Essa também é uma das razões pelo qual as escadas das primeiras casas eram de madeira e eles recolhiam as escadas ao final do dia para que os bichos não pudessem entrar e roçar a porta. Subindo a serra até em direção a Bento Gonçalves, eles não viam sol. Não viam sol porque a mata era simplesmente uma mata assustadora. Durante décadas, os imigrantes europeus chegaram aqui e ficaram ilhados em uma mata fechada. Por vários e vários meses, eles viviam como índios, sem mesmo moradia, sem uma casa. Aos poucos, eles conseguiam construir suas casas, os seus lares com as limitadas ferramentas que eles traziam da Itália, ou quando uma nova família chegava da Itália, eles traziam uma ferramenta a mais, e é assim que eles
viviam. Uma família ajudava a outra, era a única forma deles sobreviverem. Por muitos e muitos anos eles viviam dessa forma. Outro jeito de conseguirem ferramentas e utensílios era no Vale do Caí, com os alemães que chegaram aqui antes e se alojaram nas melhores terras da região. Os alemães ganhavam auxílio financeiro do governo, o que possibilitava eles a terem uma vida melhor, com mais recursos. Então era muito comum os italianos e os europeus que viviam aqui viajarem até o Vale do Caí para comprar ferramentas desses outros imigrantes. Eles faziam os seus casebres, as suas cabanas, diríamos hoje, numa linguagem contemporânea, de acordo com a vegetação aonde eles estavam. Procuravam sempre que possível ter água no seu entorno, o fogo, as coisas que precisavam. Conta-se, já encontrei em pesquisas, que até isso os administradores, os que administravam a colônia, vendiam o toco já com brasa, porque não existia o fósforo que hoje nós temos. E eles precisavam do fogo para poder cozinhar os seus alimentos quando encontravam. No caso dos meus avós, eles vieram em 1879 e foram assentados em Santa Clara, aí perto da igreja de Santa Clara, né? Num lote de 60 hectares, eram dois irmãos, Sante Migotto e Giacomo Migotto, dois irmãos. Então eles dividiram a colônia metade cada um. Era muito comum isso. Quando se vai ver num lote ou colônia, como se dizia, né? Quem é o primeiro, qual é o primeiro, encontra-se muitas vezes 3, 4 nomes até. Porque era muita terra, então reuniam-se amigos, familiares, irmãos e eram assentados num lote só até 4 famílias, normalmente 2, mas até 4 famílias. Antes de ser assentado, eles eram levados a um casarão, as mulheres ficavam lá, os homens também, mas os homens de dia, acompanhados pelos diretores da colônia, eram dirigidos a certos lugares onde se destinavam e, junto com os diretores auxiliares da colônia, funcionários públicos, construíam o primeiro rancho. Eles recebiam sementes para plantar, recebiam instrumento para trabalhar, enxada, machado, foice. Eles eram ajudados a fazer o primeiro rancho, a primeira casa. E tinham serra, naturalmente, para serrar as torres, para fazer as tábuas, machados e alimentos e semente para poder sobreviver. Tanto assim que eles sobreviveram passando por muitas dificuldades. Mas para quem não tem nada, para quem está lá sem perspectiva, que o sonho deles era ter terra, essa gente vem aqui e se considera latifundiário mesmo nessa região extremamente montanhosa, com uma mata intransponível, uma mata densa, mas eles vêm aqui, eles dizem, nós estamos na nossa terra, coisa que lá na Itália eles eram braccianti. Braccianti eram vendedores do braço, do trabalho, e mesmo assim eles trabalhavam em umas condições subhumanas. Então vir para cá foi a única alternativa que eles tinham, não tinha possibilidade de retorno. Eu gosto muito daquela passagem que o Érico Veríssimo traz, no Tempo e o Vento. Ele faz um personagem dele dizer assim: de uns tempos para cá tem chegado muito italiano, eles se empoleiraram na serra, porque a lemoada que chegou primeiro pegou os melhores lugares na beira dos rios. Aí depois ele diz assim, a fala deles é doce como laranja madura e é meio parecida com a nossa. Eles gostam de comer passarinho, de fazer e beber vinho, gostam de missa e de procissão. O Érico faz essa comparação entre os alemães e os italianos, porque de fato os alemães tinham tido o privilégio de receber terras que eram as melhores terras, porque aquela baixada tinha rio e era uma planície, enquanto aqui não tinha absolutamente nenhuma estrutura.
É um milagre o que a gente conseguiu fazer em 150 anos. Os imigrantes que chegaram aqui em Carlos Barbosa receberam faixas de terra de aproximadamente 25 hectares por família. Eles não receberam essas terras de graça e precisaram trabalhar por mais de 20 anos para o governo até receberem os títulos de suas próprias terras. Toda a promessa que fizeram para eles sobre ser uma nova vida abundante, cheia de oportunidades, era mentira. Eles foram enganados e foram jogados em faixas de terra de mata virgem. O primeiro desafio já era conseguir água para sua sobrevivência. E demoraram vários anos para construírem suas casas, pois não havia tábuas, material de construção, ferramentas adequadas e nem nada do tipo para trabalharem em seus lares. Embora eles tivessem o conhecimento de como construir uma casa, eles não podiam o fazer por falta de material. Era literalmente eles e a mata. 25 hectares é muita terra. Tá? No início, o governo imperial queria dar a esses colonos 60 hectares. Eles depois se deram conta que era impossível e foram diminuindo e eles dividiam assim. Isso é o que chamam de colônia. Uma colônia é uma unidade de medida. Então são 25 hectares, né? Onde essas famílias recebiam, então, para o seu núcleo familiar, essa distribuição. O governo estadual, eles precisavam abrir estradas. Quem é que ia abrir as estradas? Os imigrantes, os colonos, os agricultores que aí estavam. Eles trocavam essa terra futura deles por abrir estradas, abrir picadas, fazer esse trabalho para abrir picadas. E essas picadas eram extremamente sinuosas, porque imagina você que tu vai colocar toda essa gente aí que precisa derrubar a mata, primeira coisa é derrubar a mata, para depois começar a fazer as primeiras construções, derrubar a mata para plantar o milho, para plantar o trigo. Em 1888, foi traçada a primeira estrada chamada, esse termo mesmo, carroçável, porque já existiam as carroças. Então, ali é que começou essa estrada, Buarque de Macedo, de Montenegro, passava por nossa região, a região de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, e ia até Navegantes, porque ficava próximo ao porto, aonde eles tinham como escoar os produtos em Laguna. Esse traçado foi feito pelo grande engenheiro, do qual se chama Buarque de Macedo, que hoje temos trechos de ruas que têm esse nome. O início de Carlos Barbosa contou com as primeiras famílias de imigrantes europeus que foram as responsáveis por iniciar a nossa cidade. No início, a nossa região tinha outros nomes: Colônia Condideu e Dona Isabel. Conforme as colônias foram sendo povoadas, foram dados nomes aos distritos locais. Linha Estrada Geral, posteriormente foi chamada de 35, o número do seu lote. Em 1909 foi chamada de Santa Luísa e somente em 1910 foi finalmente dado o nome de Carlos Barbosa, em homenagem ao ex-governador Carlos Barbosa Gonçalves. Porém, nessa época, Carlos Barbosa ainda não era um município. Em 1900 aconteceu a emancipação da cidade de Garibaldi e as terras barbosenses pertencentes ao município de Bento Gonçalves passaram a fazer parte desse novo município garibaldense. A partir de 1925, nas comemorações do cinquentenário da imigração e colonização italiana, Carlos Barbosa figurou como o segundo distrito de Garibaldi. Foi somente em 1958 que Carlos Barbosa se emancipou e tornou-se uma cidade independente. Nesse meio tempo, tivemos certas famílias que formaram toda a nossa região, desde a colônia, o início da política e as primeiras empresas que aqui foram fundadas. A maioria das famílias eram italianas. Vamos ver algumas delas. A árvore genealógica de Carlos Barbosa conta com as 3 primeiras famílias: Radaelli, Spreafico e Cripa. Outras muito relevantes também foram Canal, Bonato, Zanco, Chies, Carlotto, Dalcin, Deitos, a Suíça Gedós, Guerra, Dalmas, Migoto, Escotá, entre outras. Toda a
cidade de Carlos Barbosa e Garibaldi tem conexões de vários níveis, do tipo, eu me conecto com os Chies, porque os Chies foram uma família extremamente prolífica, frutífera, se pode dizer assim. E, por exemplo, a minha família Escotá emigra com a família Chies, porque meu trisavô ficou órfão e acaba emigrando com o Tiziano Chies, que é um dos fundadores depois da cooperativa Santa Clara, não? Os Chies não tinham nada. Eles partiram de uma região já montanhosa e vieram para um lugar mais plano, no caso Fontanelle, na província de Treviso, região do Vêneto, e eles não tinham, viviam do trabalho que era oferecido aos outros. E essa família, que na verdade sabe que chama Chies, lá de Treviso, ela tem conexões, então, com muitas outras famílias, né? Com o Deitos, com o Carlotto, com o Zan, com os Guerra, com os Bonato, o Dalmas. Acontece uma coisa muito interessante, que as famílias têm que se dar as mãos. E as famílias emigram já nesse contexto. E já emigram todos da mesma região, então elas emigram juntas. E, de certa maneira, isso facilita com que elas escolham emigrar, porque eles dizem, bom, pelo menos eu tenho um companheiro, um vizinho meu que fala a minha língua, não? Eu vou conseguir contar com o apoio dele. Tu vai ver muito comumente famílias que se casam com, por exemplo, entre os Chies e os Canal, tem muitos cruzamentos, muitas famílias, muitos casamentos. Aí tu vai ver que não é por acaso que eles recebiam uma colônia do lado da outra. Essas primeiras famílias, não por acaso, têm essa conexão entre elas, como eu te falei, né? Os Chies, os Canal, os Deitos, os Dalcin, todas são interconectadas também porque estavam próximas uma das outras. E os casamentos, os namoros, são todos a pé ou a cavalo. Dificilmente ultrapassava 10 quilômetros da área de onde moravam os agricultores, os contadinos, os camponeses. Como tu faz para encontrar mulher, esposa, se o teu vizinho é a 2 dias de carroça? Se casa com aquele que era mais próximo do teu. Então, essas famílias foram extremamente numerosas e precisava, porque a terra exigia braços para trabalhar. E são famílias que todas se interconectam. E são famílias que se ajudaram muito. O cooperativismo era muito mais forte na época porque se precisava dar as mãos. Uma das histórias desse território é a história do Marco Carlotto, que é peculiar porque ele vem emigrado. Aqui ele casa com uma pessoa chamada Marina Chies. Essa Marina Chies já nasce aqui. Na verdade, ela tem uma história que é assim, ela nasce no caminho. E por isso que o nome dela é Marina. Ela é batizada, nasce no navio. E o pai dela é o pai de todos os Chies, é o capostipere, o chefe da família, que é o Tiziano Chies. Essa Marina casa com o Carlotto. E essa família depois vai ter são pais do Tranquillo Antonio Carlotto, que depois, se eu não me engano, foi não só foi fundador, mas ele era ferreiro e ele tinha uma ferraria importante ali, acho que é Arco Verde. E ele foi pai de um prefeito. Mas todas essas famílias têm essas histórias que são todas elas parecidas, mas todas a seu modo, uma diferente da outra. Alguém que era candidato para o casamento, ele precisava saber fazer os utensílios da casa, a mastela, a bacia, a pia, o armário, tudo era feito pelo candidato que precisava também mostrar a sua habilidade. Como a moça que pretendia o seu casamento, ela precisava, além dos afazeres domésticos, ela precisava saber costurar e fazer diversas habilidades que são próprias dentro de uma família da época, do contexto histórico que eu estou me referindo.
essa primeira parte foi colonizada no início, por isso que a gente diz a nossa imigração foi a primeiríssima a receber lotes. E as primeiras levas de imigrantes se estabeleceram aqui, né? As 3 primeiras famílias, os Radaeli, os Perafico e os Kripa, que vêm lá da região de Milão, não por nada que o primeiro núcleo chama Nova Milano. Essa imigração se estabelece aqui. Então, quando são ocupadas as terras de Condé, Dona Isabel e o Campo dos Bugres, aí que se começa a pensar nas próximas colônias, porque Alfredo Chaves, Capoeiras, Nova Prata, aquela para cima, em direção aos campos de cima da serra, Lagoa Vermelha, tem que atravessar um obstáculo geográfico, que é o Rio das Antas, depois que tu começa essa outra imigração. A gente tem que ter muito orgulho da nossa imigração, porque a nossa imigração pegou o cenário mais difícil possível. Então, eles quando eram assentados, eles pensavam, mas quem é que vai ser o professor? Onde vai ser a escola? Onde vai ser o cemitério? Onde vai ser a igreja? Então, eles eram obrigados a reunir-se, discutir, trocar ideias, escolher um lugar para fazer a igreja, perto eles faziam a escola, perto faziam o cemitério, porque precisavam de imediato. Quando as pessoas morriam por diversas razões, de todas as razões, né? Tu imagina que tu não tem assistência médica, se tu tem uma pneumonia, tu morre sem assistência médica, tu não tinha remédio. Nessa vinda morrem muitos italianos, muitos deles têm que ser então sepultados. Onde é que tu pode sepultar essas pessoas? Tu faz o que tu pode com onde tu tem. Então não é uma visão romântica de sepultar as pessoas embaixo de uma árvore, é porque não tinha onde fazê-lo. Essas pessoas são sepultadas nos jardins, ali na terra que se tinha, e ali se cria um outro problema, porque tem um bicho chamado tatu do rabo mole, e esse bicho desenterrava os corpos e devorava os corpos à noite. Essa é a razão pela qual se constroem cemitérios imediatamente. Assim que se constrói a igreja, ao lado se constrói uma estrutura fechada com muros para proteger os corpos e ao menos manter a dignidade daqueles que falecem. Tinham que se reunir, tomar decisões, fazer atas, escolher diretorias. Então, em torno da capela e depois da escola e do próprio cemitério, eles tinham que se organizar, discutir e formar uma comunidade. Eles não podiam esperar a ajuda do governo porque ela não vinha. No caso de Arroio Canoas, onde eu nasci, estava longe da sede do município, Montenegro, né? Então não se podia esperar praticamente nada. As igrejas muitas vezes eram construídas até antes do bispo autorizar. Então a igreja de Santo Antônio de Castro foi construída em 1800 e tanto, né? É preciso pensar se antes disso eles não fizeram uma igreja improvisada. Ou algumas vezes uma casa um pouco maior, você rezava a missa lá, você rezava o terço lá. Então eles não abriam mão, porque eles eram muito religiosos, de ter a sua igreja. O que é o congraçamento de toda essa gente? A festa que é a sagra, do santo ou da santa. E nesses dias é o melhor dia do ano, a felicidade é extrema. Aquele momento sublime que tu pode conhecer o namorado ou a namorada, lançar olhares para levar o futuro pretendente ou pretendente para casa. Esse momento da sagra, que ela é anual, e ela é o congraçamento da comunidade. Nesse dia é o dia que se bota a melhor fatiota, a melhor roupa, se preparam e vão lá para cantar, para comer. Me diz o hino nacional dos italianos aí, o America America, né? Con l'industria di nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino de fior. Paesi, em italiano tem dois sentidos, pode significar países, il paese pode significar o país,
e paese, os países, mas geralmente significa uma localidade. Il piccolo paesetto, a pequena localidade. Então, Arroio Canoa seria hoje um paese, e eles usam, dependendo do contexto, a gente percebe logo se ele se refere a uma pequena localidade ou ao país, essas coisas. Eles sabiam fazer tudo. Eles eram carpinteiros, eles eram oleiros, eles eram pedreiros, eram vidraceiros. Eles vêm para cá e começam a sentir que tem madeira, eles não compram nada, porque eles fazem tudo. O que compra essa gente? Compra o sal e o açúcar. O resto eles fazem tudo. Eles têm o tear, eles são autossuficientes. O que eles mais gostavam de plantar e colher era o trigo. O trigo era a nobreza, era o que havia de melhor, e eles não conseguiam comer pão. Eles faziam pão de milho, né? Que bem feito é gostoso, mas só se alimentando de milho, dizem os entendidos que ocorre a pelagra, que era a insuficiência alimentar. E quando o agricultor olhava um terreno mal cuidado, ele dizia, olha uma pelagra aí, uma coisa que não prestava, que não estava sendo bem cuidado. Então o milho só não era uma alimentação completa. Plantavam batatas e feijão, todo mundo plantava, né? Quando a mulher vai casar, que eles chamam adressa, que é o enxoval, a mulher vai no comerciante, o comerciante geralmente está na sede da comunidade, né? Nos distritos, e lá ele tem a casa de comércio, ele faz o escambo, trocas, é um sistema de trocas. O dinheiro não existe. Eu até vi uma história recente que um senhor que tinha um pouco mais de dinheiro, que é aquelas pessoas que se destacavam, porque tinham vindo com algum dinheiro lá da Itália, ele dizia assim que ele emprestava dinheiro, botavam tudo o dinheiro debaixo do colchão, não existia banco. Ou era emprestado esse dinheiro para o comerciante, e esse comerciante fazia os empréstimos para as pessoas de confiança que ele conhecia. Ele pegava e passava ferro, assim, pegava um ferro desses de carvão e ficava passando e guardava lá. E então não tem banco, não existe banco, e aí na compra da terra, e muitos emprestavam e diziam, te me paga il giuro, me paga o juro. Tu vai me pagar o juro, e ele deixava o capital lá. Mas quando alguém precisasse de comida, eles colaboravam. Quando alguém estava doente, se reuniam aos domingos, davam um aviso na comunidade, na capela, todo mundo ia, já vinha com a recomendação, levem a comida, nada de pedir comida lá porque eles estão mal. E então reunia-se 100 pessoas e plantavam, ou capinavam, ou colhiam assim, os produtos daquela pessoa que estava doente, que estava por qualquer razão necessitada. Não tem como falar de Carlos Barbosa e imigração italiana sem falar da comida. Sim, nós somos a cidade que realiza um dos maiores festivais gastronômicos do estado, o Fest Queijo. E a gastronomia italiana, principalmente, está enraizada no nosso dia a dia. A gastronomia da nossa região vem principalmente dos italianos e também do que eles conseguiam produzir quando vieram para cá. Você pode ver que são alimentos coloniais, a gente não tem como comida típica um sushi ou um hambúrguer. O que nós temos são pratos baseados no que os imigrantes conseguiam encontrar aqui na região. A gastronomia nossa é uma gastronomia dos princípios ecológicos. Ela tem a polenta, a fortaia, ela tem o queijo. Então tem uma diversidade de alimentos proteicos. E o grande complemento disso é a polenta. Porque o italiano tem a polenta no sangue. E a festa suprema é quando eles pegavam um saco de milho e botavam ele nas costas e iam levar para o moinho, na roda d'água, e aí para trazer a primeira polenta para casa. Isso aí era a suprema realização. Foi uma gastronomia muito, muito interessante, porque tem o tempero das nonas e das mães. Então temos aqui algumas comidas muito típicas aqui de Carlos Barbosa, principalmente da culinária italiana, que é algo que eu consumo desde criança, consumo até hoje em várias refeições. Aqui a gente tem a fortaia, ela é basicamente um omelete, com salame, queijo, hortaliças e outros temperos
locais. Aqui a gente tem um pedacinho de polenta, que é basicamente farinha de milho cozida e muito consumida em almoço ou janta junto com alguma carne ou algum acompanhamento. E aqui temos basicamente o café da manhã de todo italiano, e eu mesmo já levei para a escola muito pão com queijo e salame. Então aqui é o pão caseiro, queijo colonial e também aqui o salame colonial. Confesso que esse aqui é o meu tipo favorito de sanduíche. Se a gente pegar na receita alemã, a gente tem uma versão doce do pão com açúcar gratinado em cima, que vira a cuca. E aqui uma das minhas sobremesas favoritas, que é o grostoli. O grostoli também já foi muito meu lanche para levar para a escola. Tudo que a gente fez aqui foi com ingredientes que já estavam aqui em casa. Isso é para vocês verem o quão típico é essa comida aqui onde a gente mora. A herança maior foi que essas mulheres, essas nonas, criaram uma gastronomia extremamente diversificada, sem refrigeração, sem conservação, que hoje tem os recursos do frio, hoje as casas têm tudo que é conforto, mas não, nessa época tu tinha o quê? Era a matança do porco, a galinha para produzir ovos, a horta, em todas as casas tinha horta. Então tinha as frutas da estação que viravam marmelada, viravam achimis. Não tem o botar fora, não existe o botar fora. E uma palavra que eu sempre cito, é uma palavra que ela está no nosso DNA, está no nosso sangue, esparanhar. Em português significa poupar. Nós temos de poupar para o amanhã, porque o amanhã é incerto e é difícil. Por isso que a colônia italiana ela é tida como nós somos tudo o mão de vaca, né? Gostamos de guardar, de reservar, porque isso está no nosso sangue. Então sempre precavendo para os tempos difíceis. O vinho não, nem se fala, né? Porque o grande combustível do canto, da alegria, sempre foi o vinho. Não tinha porão que não tivesse vinho. E ter o parreiral era tudo. Quem não tivesse parreiral não era considerado agricultor. Né? Vê só que coisa, né? A maior característica da imigração italiana é o porão. Ao contrário da colônia alemã, que não tem essa tradição. A primeira coisa era porão, porque aí tu conserva os alimentos. Tu coloca o vinho, tu tem o salame, tu tem o queijo. Eu tenho o trigo guardado. Forno a lenha está em todos. Né? O alimento todo, os pães é tudo no forno a lenha. Essas tradições se mantêm até os anos 1970, 80, 90. A nossa gastronomia também virou um ponto muito forte para outro legado da cidade, o turismo. Mais precisamente o turismo colonial. Carlos Barbosa abraça suas raízes e a sua linda história, trazendo turistas do mundo todo. Muita gente vem para conhecer a história dos imigrantes italianos, andar do trem, que é a nossa Maria Fumaça, e é lógico, provar a nossa comida, que é tão única e deliciosa. O trem, ele trouxe muito progresso. A forma com que ele chegou e a época em que ele chegou, em função de quem trabalhou a terra e soube trabalhar a terra, fez um cenário no sul que nos projetou durante muitos anos para o Brasil. Em 1909 chega o trem. E aí há uma revolução. Porque as empresas que estavam lá, Fracalança, que estava lá na Garibaldina, vem para cá. Em 1913, aqui tem 7 hotéis. É um faroeste. O trem, tanto para Carlos Barbosa como para Caxias, foi uma salvação, foi uma libertação. Existem 3 momentos da ferrovia. A ferrovia belga, que foi planejada ainda no Império. Depois teve o momento da ferrovia vinda
para um progresso maior, que seria o Tronco Sul, que é do Batalhão Ferroviário, que chegou em 1943 a 54, que fez um desenvolvimento muito grande na nossa região, porque ele trouxe, além da ferrovia, muita cultura. E o terceiro momento é a ferrovia que estamos vivendo hoje, que é aproveitar os trilhos para fazer turismo e para fazer principalmente uma volta ao passado para tentar fazer um cenário do que foram nos tempos difíceis. Carlos Barbosa foi a primeira estação de trem da região. E Carlos Barbosa só é Barbosa por causa do trem. O trem começou a percorrer Carlos Barbosa, Montenegro e Porto Alegre no final de 1909. Vocês imaginem, as pessoas podem imaginar o que significava, por exemplo, um doente tendo que ser tratado em Porto Alegre, ou por qualquer outra razão tivesse que ir a Porto Alegre. Tinha que ir a cavalo ou de carreta até Montenegro, e depois pegavam as gasolinas, como eles diziam, né? E vinham singrando o Rio Caí até Porto Alegre. Se se vendesse uma carga de banha, ou de trigo, ou de milho, ou porcos que tinha que ser consumido em Porto Alegre, era preciso ir até Montenegro. E a chegada do trem muda todo esse cenário. E por que não tem prédios de alvenaria em Carlos Barbosa? Porque a explosão era tamanha, que eles faziam todas as casas de 2, 3 andares, tudo de madeira. Então, depois de muito tempo vivendo dessa forma ilhada e isolada, a República do Brasil mostrou um interesse maior em trazer a civilização, expandir a civilização lá de São Paulo para o Rio Grande do Sul, mais especificamente para Carlos Barbosa. Já existia uma linha férrea aqui no Rio Grande do Sul desde 1874, que é a linha férrea usada hoje em dia na cidade de Porto Alegre pelo metrô. Porém, foi somente em 1909 que a primeira e única estação férrea de Carlos Barbosa foi inaugurada, a Estação Santa Luísa. E foi o trem, a linha férrea, o grande responsável em revolucionar a cidade e transformar ela de uma região exclusivamente agrícola para um município, uma cidade. Em 1910, o prefeito de Garibaldi mudou o nome de Carlos Barbosa e passou para o segundo distrito. Quando foi inaugurada a estação ferroviária, o comum era colocar o nome no lugar. Então devia ser Estação 35. Mas o pessoal não se mobilizou e havia um tal de Faustino Gomes que namorava uma guria chamada Luísa de Beaupré. Ele disse, eu vou colocar aqui em cima, ele trabalhava na estrada de ferro, era engenheiro, né? Eu vou colocar o nome da minha namorada. Ele colocou a Estação Santa Luísa. E ficou durante um tempo também, então, Santa Luísa, a gente vê nos documentos, o Ivo de Martini, já falecido, filho do João de Martini, ele dizia que ele se lembra que o carimbo, ainda depois que se era Carlos Barbosa, mas o carimbo da estação era Santa Luísa, né? Foi graças à chegada do trem que as principais indústrias de hoje, a Santa Clara e a Tramontina, se estabeleceram aqui em Carlos Barbosa. Haviam vários outros empresários na época que se mudaram para cá e começaram a prosperar aqui por conta do trem. Iniciaram cooperativas, comércio e finalmente a cidade deixou de ser um lugar isolado e passou a ter a oportunidade de crescimento e expansão da sua civilização. Podemos dizer com todas as letras que Carlos Barbosa jamais seria o que é hoje se não fosse pelo trem. Tinha a J. Renner que abatia suínos aqui, onde está o fórum hoje, era o abatedouro da J. Renner. Tinha fábrica de latas, o nome da marca de banha era Marca Rosa. Facilita mais a partir de 1919 que o Rio Grande do Sul chega com a ferrovia indo para São Paulo. As agroindústrias instaladas aqui nas proximidades de Carlos Barbosa, todas elas se deram muito bem. Se hoje tem a pérola das colônias, que é Caxias do Sul, que é aquela pujança, sem o trem não teria acontecido nada. Em 1910, existia em Carlos Barbosa comerciantes muito fortes
que haviam ali se instalado, onde compravam os produtos da nossa região e faziam um escambo com outras mercadorias. Para eles interessava muito não vir a ferrovia até a região que, segundo a época, dizia que era muito íngreme. Enfim, era uma forma de tentar fazer com que a região vendesse os seus produtos para esses comerciantes. O trem encostava, os comerciantes organizavam isso e despachavam os produtos pelo trem e recebiam os produtos necessários pelo trem. E Carlos Barbosa foi, de certo modo, privilegiada porque a estação de Carlos Barbosa ela foi feita um pouco maior do que as outras, vocês podem observar onde ainda tem as estações pequenas, né? Carlos Barbosa é uma estação já mais elaborada, maior, porque na previsão deles, inicialmente, haveriam de se servir dessa estação para o transporte, inclusive Caxias. Eu vi uma vez uma narrativa de alguém que se lembrava como havia uma carroça especial, coberta, protegida, que levava o correio até Carlos Barbosa e trazia as cartas e as encomendas. Caxias se serviu durante um meio ano, ao menos, de Carlos Barbosa. E Garibaldi e Bento Gonçalves se serviram mais tempo de Carlos Barbosa, que o trem chegou normalmente a Carlos Barbosa em 1909, mas chegou apenas em 1919 em Bento Gonçalves. Então se tornou um centro, e isso fez também com que fosse um fator de evolução desse local, que inicialmente era uma colônia como qualquer outra, mas uma série de fatores concorreram para que se formasse aí uma vila e depois uma cidade. Meu avô morava em Santa Bárbara, interior de Montebello, na época interior de Bento Gonçalves. E ele era um artesão de canivetes, fazia canivetes modelo Santa Bárbara. Aqui várias pessoas faziam esse canivete lá em Montebello. Ele ouviu falar, não me perguntem como, se foi por... não tinha iPad, não tinha iPhone, né? Provavelmente foi um vendedor de aipim na época, coisa desse tipo, tá? Contou para ele que tinha chegado o trem em Carlos Barbosa. E ele, em 1911, se transferiu para Carlos Barbosa, ele tinha 18 anos, porque esse rapaz viu que junto ao trem tinha o Progresso. Se ele continuasse lá, ele não ia crescer. E aqui ele teria a possibilidade. Aí ele casou com a minha avó, olha o amor que ele tinha, ele ia namorar lá em Santa Bárbara, a cavalo. E casou com a Elisa, aí vieram para cá, montaram a ferraria deles, e quando eles montaram a ferraria deles, ela pegava o trem e ia a Porto Alegre vender os canivetes. E ele ficava aqui em Carlos Barbosa trabalhando. Com a vinda do trem, o escoamento para diversas localidades era feito de uma forma muito mais rápida e segura. O próprio turismo na nossa região, quando começou a vir os trens de Porto Alegre, as pessoas vinham para fazer um passeio, para voltar no mesmo dia, mas ao mesmo tempo para comprar produtos da região. E ali se criou uma região muito conhecida para quem morava na capital. E a estação se transformou, em Carlos Barbosa, sobretudo, num ponto de encontro. Então eles se comunicavam, na tal hora, no dia tal, e o passo de trem lá. Então o pessoal ia na estação, lá na plataforma, aguardando os amigos. E aos domingos, sobretudo, os dias feriados, os sábados, aquela estação enchia de gente, né? Todo mundo ia aguardar a chegada do trem. Que o trem significava comunicação, pessoas que vêm, pessoa que vai, encontros. Então foi de fato uma obra muito importante. Carlos Barbosa é um verdadeiro exemplo de crescimento impulsionado pela força do setor industrial. Temos aqui empresas nativas como a Santa Clara, que teve uma grande importância no desenvolvimento do nosso município, junto com gigantes que se estabeleceram na cidade como a Grendene e a Irving.
são pilares fundamentais desse desenvolvimento. As indústrias em Carlos Barbosa não apenas geram empregos para grande parte da população local, mas também fomentam a economia e consolidam o nosso município como um importante polo industrial. E a principal empresa que impulsiona a cidade é a Tramontina. Combinando tradição e inovação, essas empresas contribuem significativamente para o progresso contínuo e a prosperidade da nossa Carlos Barbosa. Mas a Tramontina, quem ajudou ela a sobreviver é a dona Elisa Tramontina. Essa mulher suportou os tempos de muita dificuldade, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa mulher é um exemplo de superação de toda a mulher que estava aqui nessa região, que a mulher nunca desistia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela segurou aquela pequena ferraria viva, né, que era a Tramontina. E ela ia para a missa e encontrava a dona Ana, mãe do seu Rui, escovação. E ela encontrava a dona Ana, eram amigas, elas duas, e dizia, o Rui tem que ajudar o Ivo, né, porque meu pai era semi-analfabeto. E até que um dia a minha avó conseguiu convencer a dona Ana do seu Rui fazer a escrita para o meu pai. A escrita era a contabilidade. E aí o seu Rui começou a ir lá a trabalhar. E quando eu nasci em 55, aí a minha avó disse, agora está na hora de fazer uma sociedade. E ela fez a sociedade meio a meio do meu pai com o seu Rui. Porque a Tramontina teve um grande salto. E lá quando chegou, se vincularam, lá por 1949, 50, Rui José Escomação e Ivo Tramontina. Aí, com essa união, a Tramontina começou a se expandir. E sempre acreditando nas pessoas. Sempre quando tinha alguém que despontava, eles abriam um novo negócio. Assim foi com a Garibaldi, com o Valdir Baú, foi a Forja Sul com o Manfroy, foi a Farroupilha com o Mário Bianchi, a Cutelaria com o Raul e o Manuel Breganhol, depois a Multi com o Esganderla, depois o Nestor, e assim foi indo, né? Eles tinham preocupações como crescer nas comunidades onde eles estavam atuando. Quanto mais crescesse a sociedade, melhor para os funcionários que trabalhavam na empresa. Então isso foi muito importante. E nós continuamos isso. Até hoje a Tramontina tem essa preocupação de estar junto ao município, não é com dinheiro, não. Tu tem que estar ajudando a participar das coisas, tu entende? É no colégio, é na igreja, é no hospital, é nas escolas e assim por diante. Isso é fundamental, porque quando tu tem pessoas participando, tu tem o comprometimento que as coisas se deem bem. Mas a Tramontina, ela tem a grande expansão hoje de ser uma indústria mundial. Tem muita gente, muita gente que tem inegáveis méritos, mas eu atribuo que a partir do momento que o Clóvis Tramontina começa a trabalhar na presidência e investir no comércio internacional, foi o grande boom e a grande explosão da Tramontina. E aí um dia perguntando para o seu Rui, onde é que tinha a Tramontina dado salto de crescimento, né? Teve dois pontos importantes na Tramontina. O primeiro foi o Senai. O Senai foi uma escola que a formação dos primeiros funcionários da Tramontina foi toda a base da escola profissionalizante que era o Senai, uma escola de altíssima qualidade. E o conhecimento científico vem com a UX. Quando a UX se implanta na região, aí vem a universidade e aí entra o conhecimento científico. E aí a Tramontina dá um salto. A Tramontina teve assim uma preocupação também sempre de ter um crescimento orgânico. Nunca a Tramontina explodiu de crescimento. Isso é uma coisa muito importante, né? Tu nunca vai ouvir falar que a Tramontina dobrou de tamanho. Não. A Tramontina vai crescendo sempre. Detalhe, nós não paramos nas crises, nós diminuímos o ritmo, mas continuamos investindo. Então esse é o segredo da Tramontina. Mas eu vejo que eu viajei por todo esse Brasil, viajei muito, chegava nos hotéis e dizia assim, quando chegava a Carlos Barbosa, todo mundo lá quando fazia, preenchia lá, terra da Tramontina e da CBF. É uma marca da cidade e que nos orgulha muito. Na quadra são 5, parece 1 milhão. É raça, coragem, suor, coração.
A Tramontina sempre teve no seu DNA, na área esportiva, antes mesmo da CBF, tinha Olimpíadas Tramontina. Eu era criança, mas eu me lembro das Olimpíadas Tramontina. Eram famosíssimas, né? Onde se incentivava disputa entre as seções, os departamentos dentro da empresa. Foi uma coisa muito bacana. Dentro disso, acho que eu me despertei para o futebol de salão na época, e aí fundei o Real, tá? E o meu primo, Sérgio Guerra, ele tinha o River, né? E nós disputamos por muito tempo Real e River, e eu nunca ganhei dele, tá? Nunca. Perdi todos os anos. Até que em 76 eu tinha montado um super time do Real, e eu disse para o Shea, para o meu primo, se eu perder o campeonato, eu vou botar esse meu time no campeonato estadual. E aí o Shea disse, não, mas por que nós não juntamos os dois times? E aí perdemos o campeonato, né? E fomos para a festa lá na lancheria original, que é a Times Square de Carlos Barbosa, onde tudo acontece. E eu disse assim, Shea, eu vou botar meu time no campeonato estadual. Ah, mas tá, mas vem comigo, vamos botar junto. Ah, boa ideia, então vamos juntos. Bom, e como é que fica o nome? O Aldo Pontin deu o nome de Carlos Barbosa, falecido Aldo. Disse, por que você não bota o nome da cidade? Puta, que boa ideia, tá? As cores, o laranja da seleção holandesa, que era a sensação do momento na época, o branco do Real e o preto do River. Assim ficou, tá? Como é que vão fazer o símbolo distintivo da CBF? Aí foi o falecido Vitor Cussocco e o falecido Agostinho Facchini. Os dois fizeram o símbolo com as 5 bolas, os 5 atletas, e fizemos uma transformação cultural, tá? Porque antes disso nós tínhamos do lado de lá dos trilhos e do lado de cá dos trilhos. Nós tínhamos o padre do hospital e o padre do colégio, tá? Que eram concorrentes. Nós tínhamos o grupo escolar que era concorrente do Colégio Santa Rosa, né? Era uma coisa bem dividida. Tínhamos o Serrano e o Rio Branco. Eram os Chimangos e os Maragatos, né? Bom, Carlos Barbosa era todo dividido. E aí a CBF uniu tudo isso aí. Olha, isso aí parece que na pele do barbosense hoje. E isso é percebido pelos que vêm de fora. Porque muitos veem em outras cidades, o pessoal usa camisetas dos times de futebol, Inter, Grêmio, Flamengo. Quem circula pela cidade vê muita gente vestindo a CBF. E isso representa o orgulho que o cidadão barbosense tem do seu time, da sua equipe, da sua associação. Então, isso é muito importante. Haja vista que hoje a CBF, não só ela é um time profissional, né, mas também investe na sua base e nas escolinhas, formando cidadãos barbosenses dentro do espírito esportivo, que é o ponto principal na educação hoje do jovem, quiçá um futuro atleta, mas principalmente para a formação dos valores dos jovens perante a sociedade. Isso é um dos objetivos da CBF, por ela estar inserido nessa sociedade. Categorias de base a gente considera sub-15, sub-17 e sub-20, mas nós também temos as escolinhas, onde que temos um núcleo em Salvador do Sul, um em Carlos Barbosa e em Garibaldi. Isso envolve aproximadamente 400 crianças, além dos profissionais que cuidam dessas crianças, fazem essas atividades, não só no lado da prática do futsal, mas também do recreacionismo, dos valores, do respeito que as crianças têm entre elas nas competições. E isso se evidencia muito pela busca desse tipo de atividade pelos pais, para direcionar os seus filhos nessas escolinhas, porque ali eles vão estar com um período sadio de atividade esportiva. E nesse sentido, a CBF desempenha uma função social muito importante para o município. Em 2001, o seu Rui nunca concordava, ele sempre dizia, nós temos que tirar esse ginásio daqui, aqui é uma área de trabalho, não é uma área de lazer, de esporte e tal, nós precisamos tirar daqui. E aí surgiu na ideia
de fazer um ginásio municipal na cidade. E realmente aí mudou de patamar. E aí a CBF hoje tem visibilidade nacional. Carlos Barbosa conseguiu o título de capital nacional do futsal. A CBF estava num momento espetacular naquela época, começando a ganhar projeção internacional, né? Haja vista que a CBF é um time na Enca de Carlos Barbosa, que inicialmente tinha o objetivo de conquistar o Estado, depois conquistar títulos nacionais e partir para títulos internacionais. E levando o profissionalismo e o nome de Carlos Barbosa, porque na realidade, fora daqui, a CBF é mais conhecida por Carlos Barbosa. Então, automaticamente, a CBF projetou, ajudou a divulgar bastante o município de Carlos Barbosa. E hoje é multicampeão, né? Tem 3 títulos mundiais, tem 6 Libertadores, tem 5 ligas nacional, é o maior campeão da liga, 13, 14 títulos estaduais, então é multicampeão, isso é fantástico. Tá? Então eu não era o pé frio, Tá. Nós somos uma sociedade muito de se ajudar, de cooperar, de encontrar soluções, para fazer uma cidade de todas as gentes. E o desafio daqui vai ser o seguinte, nós precisamos ter cada vez gente mais preparada. As indústrias de Carlos Barbosa estão se preparando cada vez mais com tecnologia de informação, a internet das coisas, está vindo aí a inteligência artificial, nós temos que estar preparados para este novo momento. E Carlos Barbosa, que é uma cidade que está à frente, precisa prever isso. Ao lado dessa atividade toda, na cabeça das pessoas, inclusive das pessoas mais jovens, se desenvolve em Carlos Barbosa a ideia de que é preciso inovar, que é preciso desenvolver, que é preciso crescer. A exemplo do que Paulo Tramontina, do que fez a Santa Clara e o que fizeram outras indústrias, né? Acho que se cria, e essa mentalidade vai abrir o caminho. Mas eu acho que há em Carlos Barbosa uma mentalidade ligada ao crescimento. Carlos Barbosa tem que crescer, eu tenho que ter um bom desempenho na minha vida, né? Que não é apenas um fato localizado aqui e acolá. A maioria das pessoas de Carlos Barbosa tem na mente o desenvolvimento. A garantia de Carlos Barbosa é a sua gente, o seu povo. É um povo ordeiro, é um povo espetacular, onde tu tem o calor humano. Eu sempre digo assim, qual é a cidade que tu anda na rua e o cara, oi, tudo bom? Como é que vai e tal? Isso, se tu for em São Paulo, tu é mais um. Às vezes o pessoal reclama muito, não, mas tem barulho no centro. Bom, tu pode morar no Furromeco, lá não tem barulho nenhum. Porque muita gente gosta de vir a Carlos Barbosa e elogia Carlos Barbosa. A convivência das pessoas, a cordialidade das pessoas, a responsabilidade com a coisa pública. E isso é muito importante e engrandece e eu acho que eleva a qualidade de vida das pessoas. Se a gente voltar um pouco menos, 75 gerações, são 2.000 anos, todos nos conectamos, o aborígene da Austrália, o esquimó do Alasca, africanos e europeus. Todos somos da mesma origem. O nosso DNA é 99,9 igual. Portanto, nós não somos só da mesma espécie, nós somos da mesma família. Essa ideia de conectar e fazer com que as pessoas entendam que elas são todas primas, e numa cidade pequena como Carlos Barbosa, como Garibaldi, como Bento, nós somos todos muito primos, porque nós realmente levamos 3 ancestrais, talvez 4 para se conectar. É muito rápida a nossa conexão, e a gente entende, pelo menos eu, talvez na minha ingenuidade, mas assim, eu entendo que no momento em que a gente entende que tu é meu primo, eu vou te tratar com um pouco mais de generosidade. E os preconceitos todos caem por terra. Então imagina você, no meio do mato, derrubando a árvore que vai virar a tábua para construir a própria casa que você mesmo vai construir. Se imagina viver sem eletricidade por décadas,
comendo o que os macacos comem nas árvores que você vê ao seu redor. É o tipo de vida que a gente jamais vai conseguir imaginar e, sem dúvidas, uma lição de humildade muito grande. Hoje em dia a gente fica 15 minutos sem Wi-Fi, sem celular, a gente já começa a bufar achando que tudo é difícil, que as coisas deveriam ser diferentes, e quando os nossos antepassados passam para a gente uma lição de humildade muito grande, porque nada do que a gente vive hoje, nada do que a gente desfruta, seja do conforto, a praça que a gente vem para conhecer as pessoas, a igreja que você frequenta, o barzinho que você vai, a quadra de futebol de areia que você joga, tudo na sua vida só existe hoje porque essas pessoas vieram aqui e sofreram para construir tudo isso. Então a gente tem que olhar para os nossos antepassados, para os velhinhos nas ruas, com muito respeito e admiração, porque eles passam para a gente uma lição de humildade, uma forma que a gente tem que ver a vida agradecendo pelo que a gente tem, porque foi tudo graças a esse povo guerreiro que construiu tudo o que a gente tem hoje aqui no nosso município. E aí, quando a gente sabe melhor quem nós somos, nós conseguimos ter mais sucesso, mais felicidade, não? Para aceitar algumas coisas, porque as coisas aconteceram, como eu te falei, por que os nossos pais tiveram aquela criação, e aceitar, por exemplo, só aceitar o fato de que meu pai faz uma determinada coisa que eu não gosto. Na minha história, por exemplo, eu tive um bisavô com problemas com alcoolismo, e hoje, depois da história escrita e revelada, descoberta, quando eu fui atrás de entender, eu tenho mais paz no coração por saber o porquê aconteceu aquele fato, e hoje eu vivo melhor por isso. E assim chegamos ao fim dessa jornada, relembrando a árdua vida dos imigrantes europeus que, com coragem e determinação, transformaram o solo de Carlos Barbosa em um terreno fértil de sonhos e realizações. Cada lágrima derramada, cada sacrifício feito, cada vitória conquistada pelos nossos antepassados ressoam nas ruas dessa cidade que em 150 anos se ergueu majestosa, tornando-se um verdadeiro legado de luta e glória. A cultura vibrante e os sabores inigualáveis, o espírito competitivo do esporte e a força indomável das nossas indústrias são os pilares que sustentam a nossa comunidade. Carlos Barbosa, com sua alma perseverante e coração acolhedor, cresce e brilha cada dia mais, tornando-se uma inspiração, um exemplo de superação e progresso para o Brasil e o mundo. Que nunca nos esqueçamos das raízes que nos trouxeram até aqui e que possamos sempre honrar a história que nos moldou com orgulho e emoção, pois essa cidade é a prova viva de que os sonhos podem sim se tornar realidade. Carlos Barbosa, onde a história é escrita com suor, orgulho e amor pela sua terra, e o futuro brilha com a força do seu povo. Carlos Barbosa Altaneira, o teu povo é um exemplo de paz. Já está gravando? Beleza. Certo. Pode olhar só para ele. Eu olho para ele. Isso. Olha como está a luz. Consegue fechar ali? As trombetas. Eu me lembro antigamente, um dia diferente na colônia era o dia que chegava o fotógrafo. Só uma pausa. Tu consegue só assim encostar de novo na cadeira? De novo, velho. Aí tu volta pro enquadramento. Tá, obrigado. Tá perfeito pra mim. Gostou? Tá.
ótimo, senhor. Segundo a Angelita disse que eu só falo da primeira, né? Depois eu falo mais. Mas tem, viu? Quando tu fala a verdade, quando tu fala o que tu sente, tu entendeu? Não tem problema. E foi assim que chegou o trem Carlos Barbosa e Foi assim que chegou o trem Carlos Barbosa. Anônimos Gourmet, voltaremos. Sem botar a mão no microfone. Oi. Só continua. O tamanho do amor de teus filhos em grandeza de sonhos se faz. What's up, Nate? Welcome back. Cuiabá. Que, quando foi denominada a colônia de Bianco, foi chamada Colônia Dona Isabel. Deixa eu firmar bem aqui. Tá passando devagar. Ô, louco! Agora que me liguei, né? Depois o cara olhando, o que é aquela câmera lá? Tá vem correndo aqui. Só mais assim. Prendendo as mãos na cadeira. Olá! Eram poucas as fotografias, não? Mas todo mundo fazia questão de ter uma fotografia da família. Durante décadas, os imigrantes europeus que chegaram até aqui ficaram ilhados na mata. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu podia ter ido a Carlos Barbosa, mas agora cada vez que eu decido sair, a família fica preocupada, né? Ótimo, sensacional. Será que tá bom? Tá, acho que bom. Ótimo, tá lindo, senhora. Não sei. Não, tá perfeito. Não, Meu Deus. por favor. É um exemplo de